CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Pois é, gente, eu falei casas inteligentes, mas eu acho que está muito longe ainda de ter uma casa inteligente. O que a gente pode oferecer agora é uma casa conectada, não é mesmo, Sudré? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia ao nosso entrevistado e convidado de hoje, o senhor Jorge Wooton, que é o diretor do Instituto de Automação, que vai bater um papo com a gente, então, sobre exatamente essa questão, Fernanda, de casa inteligente, casa conectada, né? Bom dia. Vamos dar um bom dia para o George. Bom dia. George, conta pra gente, qual a diferença de casa conectada para casa inteligente? Vamos lá, vamos tentar começar do começo. A casa inteligente, na verdade, é um conceito que ainda não está disponível no mercado, só tem algumas experiências sendo feitas, porque o que a gente tem hoje, com todas essas soluções, seja na automação mais tradicional, com aqueles sistemas que têm que ser implementados de uma vez, seja com as soluções que a gente vê mais hoje no mercado, de você compra o produto e instala na hora, nenhuma delas realmente tem alguma inteligência. O que elas estão te oferecendo é um controle remoto, um controle por aplicativo, ou mesmo uma certa automação, ou seja, escurecer o ambiente, liga a luz, esse tipo de coisa. Mas ali são processos, digamos assim, mecanizados, sem uma inteligência por trás disso. A inteligência ainda não está dentro da casa. Por isso que quando se fala em casa inteligente, esse termo ainda está muito mais de marketing do que realmente de tecnologia. Tanto que em inglês o termo é smart, que não quer dizer exatamente inteligente, né? Sudré? Senhor Jorge, então nessa questão de conexão, a gente está vendo que estão vários sistemas que a princípio até são de certa maneira estanques, né? Algum cuida de iluminação, outro cuida da parte, por exemplo, a parte elétrica, ou da parte de cortinas, por exemplo, ou do próprio eletrodoméstico. Mas se eu quero montar uma casa conectada hoje, né, eu preciso trocar meus eletrodomésticos por outros, ou tem alguns recursos que eu posso já implementar sem precisar trocar os meus eletrodomésticos que eu já tenho em casa? Você tem várias formas de avaliar isso. Uma das questões é, em geral, o que você vai ter o controle em cima dos seus eletrodomésticos é muito fraco se você não trocá-los. Ou seja, eu posso até ter uma tomada inteligente, alguma coisa assim, que possa ligar e desligar algum equipamento remotamente, mas na maioria das vezes, os eletrodomésticos que a gente tem em casa, eles não estão preparados para serem comandados por uma tomada. Você pega, por exemplo, uma cafeteira dessas que estão no mercado, não adianta eu ligar a tomada ou desligar a tomada, ela não começa a fazer café. A minha máquina de lavar roupa não é só porque eu liguei ou desliguei da tomada que ela começa a lavar roupa. Então, o que tem acontecido no mercado é que tem surgido os eletrodomésticos já conectividade dentro dela, e aí eu não preciso ficar ligando e desligando tomadas, mas por aplicativos e por comandos de voz eu consigo conviver e negociar com ela, lavar roupa, esse tipo de coisa. Então, infelizmente, ou de uma certa forma, felizmente, você vai fazer uma evolução para eletrodomésticos mais inteligentes, seja o aparelho de ar-condicionado, seja a sua própria TV, sua máquina de lavar roupa. E o que a gente tem visto no mercado é que esses produtos têm aparecido e, na maioria das vezes, não é um preço muito mais alto do que o padrão, né? Ou seja, um ar-condicionado de boa qualidade padrão versus um ar-condicionado já com Wi-Fi e uma certa, vou chamar aqui de inteligência ou de conectividade, não é assim o dobro do preço, nada assim. Então, aos poucos, os moradores vão poder começar a, digamos, atualizar a sua casa com eletrodomésticos mais inteligentes. É interessante, eu ontem, na verdade, até estava fazendo uma pesquisa aqui sobre alguns ar-condicionados de split, né, com inverter, e realmente a diferença do que não tinha a parte de conectividade via Wi-Fi, né, e nem nenhum tipo de conectividade com nenhum tipo de sistema, era assim, a diferença do que tinha e que não tinha era uma coisa em torno de R$400 num montante de R$1.700 a R$2.000. Então, sim, é um valor a mais, realmente, mas que não é tão diferente assim nesse caso. Mas esses produtos, eles têm, né, vou mais uma vez para os nossos ouvintes aqui, eu quero montar uma casa conectada, esses produtos de alguma maneira são amigáveis no sentido de eu montar meu sistema, ou ainda preciso de ter algum tipo de conhecimento um pouco mais detalhado para poder fazer esse tipo de implantação?
Bom, eles nasceram com o conceito do que a gente chama de do it yourself, faça você mesmo, pensando no mercado mais europeu ou no mercado mais americano. Se você olhar para o mercado brasileiro, o que a gente chama aqui de faça você mesmo não se aplica muito. O que eu costumo dizer é faça por mim, ou seja, não precisa de grandes conhecimentos, mas, em geral, o morador, vou tentar chamar aqui de padrão, não tem um mínimo de conhecimento para poder garantir que ele consiga implementar o sistema. As informações, os manuais, as instruções são razoavelmente bons no mercado, principalmente quando você pega em eletrodomésticos. Você vai ter lá razoáveis informações, mas sempre pode ter um gargalo, alguma diferença, alguma coisa que não deu certo, e aí você fica meio travado. Então, a gente sempre recomenda ter, pelo menos, disponível algum técnico, alguém já preparado, não para fazer a instalação básica, que essa deveria funcionar sempre, mas para resolver qualquer eventual diferença que deu em seguir as instruções. Então, em geral, eu considero isso mais um faça por mim do que um faça você mesmo. Ô, Jorge, a gente tem que pensar nessa concepção aí da casa inteligente na planta. E aí eu vou fazer um paralelo aqui com os carros elétricos, né? Os condomínios vão ter que pensar nas tomadas, nas garagens, para que os carros se realimentem, não é isso? Você colocou um ponto muito importante aí que eu acho que é fundamental. Idealmente, sim, antes de se fazer o projeto, ou ao se fazer o projeto de uma residência nova, levar em consideração que ela será automatizada, ela será conectada, ou ela será futuramente inteligente, inclusive, que nem você falou, com a parte de conectividade para alimentação de carros elétricos. Isso. É possível você pegar uma casa que não tem isso e resolver com os produtos que tem de mercado, para instalar ar-condicionado, geladeiras, lâmpadas, uma série de coisas não precisam de alteração de infraestrutura. Mas para tirar o melhor proveito das opções que o mercado oferece, existem algumas pequenas coisas que seriam interessantes ter sido levadas em conta no projeto. E a principal delas não tem nada a ver diretamente com a casa conectada, e sim com a rede Wi-Fi. Uma boa instalação de uma rede Wi-Fi numa casa, quando você começa a passar para uma casa de mais de 100, 150 metros quadrados, é fundamental para o próprio usuário da casa, pensando em conectividade do Wi-Fi dele, e automaticamente, então, a casa conectada e os dispositivos acabam ganhando essa vantagem. Então, a gente enfrenta muitos problemas, chega na casa de alguém, vamos começar a instalar coisa, e você vê que ele quer instalar, por exemplo, na máquina de lavar roupa, que fica lá na área de serviço, que não tem Wi-Fi. Então, não vai funcionar. Então, aí tem que quebrar o gesso da casa inteira para passar esse cabo, né? Sim, se você for fazer uma instalação Wi-Fi decente, você precisaria realmente passar cabeamento de rede para alguns pontos da casa, isso eu concordo. Então, se você puder fazer isso antes, durante uma reforma, durante uma construção, perfeito. Aí, os produtos de casa conectada se beneficiam disso. A única outra grande alteração que normalmente uma casa conectada exige é uma coisa que é um pouco técnica, que é onde você tem interruptores, eu preciso também de um fio neutro, o que normalmente não existe, né? Então, instalar um fio neutro numa situação dessa é sempre possível numa casa já existente, mas dá mais dor de cabeça, precisa puxar fio dentro de conduíte. Você acaba chamando o técnico para ele fazer isso para você. Interessante. Esses assistentes pessoais, tipo Alexas ou outros da Apple, funcionam bem nessa parte de integração com os outros dispositivos? Funcionam muito bem, eles têm um papel muito interessante quando você entra em casa conectada propriamente dita, que esses assistentes são, na verdade, integradores entre marcas diferentes. Se eu tenho 2, 3 marcas diferentes que elas não fazem parte de um único universo, a única forma de eu fazer um e outro agirem em conjunto é justamente através dos assistentes. Uma questão só que eu coloco sempre é que para tirar um bom proveito de um assistente de voz, é preciso entender que primeiro ele é um assistente pessoal, depois é que ele cuida da casa conectada. Ou seja, se você não tem, digamos assim, uma certa intimidade com o seu Alexa ou seu Google e não usa ele para sua agenda, para suas listas de compra, na hora que você começar a usar ele em casa conectada, você vai se sentir inibido e não vai tirar proveito disso, não vai entrar nas configurações, não vai definir rotinas, você não vai tirar o que ele pode te oferecer, né? Agora, dessa questão, onde fica que a gente começa a conectar muitas coisas, né, na internet, muitas coisas na rede, onde é que fica um pouco da privacidade ou da exposição da privacidade ou da própria casa
em relação à internet ou ao público em geral? Essa é uma questão bem delicada de conversar, porque você corre o risco de rapidamente ficar paranoico e não querer nada disso, porque você pode ser invadido e pegar suas informações ou ligar as câmeras sem você saber. Existem, na minha visão, isso é muito pessoal, existem formas básicas de você proteger, como a senha do seu Wi-Fi, como dar um certo nível de garantia nas suas redes. Porque se você for olhar para os produtos, infelizmente, eles em si ainda não são muito seguros. Ainda não existe a preocupação pesada de embutir segurança no próprio dispositivo. Então, você tem que confiar muito mais em a proteção que você dá, digamos assim, como uma casca para toda a sua residência e, principalmente, a educação que você dá para os usuários, porque muitos dos problemas estão ligados ao mau uso, ou seja, divulgar senha para para vizinho e esse tipo de coisa. Você começa a criar uma série de facilidades para ser o ataque. A única coisa que eu digo assim, meio brincando, que alivia um pouco essa paranoia, é que é um sorteio, né? Você tem tanta gente disponível para ser atacada, então vou torcer para não ser um deles. Ô, Jorge, eu queria fazer um passeio aqui com os nossos ouvintes por uma casa que é conectada e que ela vai se tornar inteligente. Em quanto tempo você acha que a gente tem isso? Como serviço? Como brincadeira e começando a aparecer coisas, eu acho que em menos de um ano você vai começar a ver empresas começando a oferecer um pouco de inteligência para as casas. Uhum. Mas a grande questão hoje é uma questão muito mais mercadológica. Inteligência custa dinheiro, então eu tenho que começar a convencer o meu usuário final, meu morador da casa, de que ele vai ter que me pagar uma taxa mensal para poder usar essa inteligência, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que começar a ver mais empresas de médio e pequeno porte aparecendo, desenvolvendo essas inteligências. Porque você pega as grandes, Google, Amazon, Microsoft, elas estão desenvolvendo os conceitos dessa inteligência, mas eles não vão ser quem vai me oferecer isso no detalhe. Vai ser muito mais alguém que está me vendendo um produto com alguma inteligência, alguém que está me vendendo só a inteligência, como, por exemplo, um sistema de segurança. Então, ainda falta um pouco digamos assim, do aspecto mercadológico se posicionar melhor. Tecnologia existe, não vai precisar mudar a grande quantidade de equipamentos. O que você vai precisar fazer na sua casa é começar a entender que é mais importante você ensinar para a inteligência o que está acontecendo do que você agir. Então, vamos precisar mais sensores de movimento, mais sensores de temperatura, umidade, do que comandos de lâmpada, etc. e tal. Mas ainda vejo essa inteligência propriamente dita, aquela... Eu faço uma comparação, é mais ou menos que nem seu filho. Você começa a conviver com uma criança, a primeira vez que ela tem lá um pensamento que ela considera inteligente, juntou 2, 3 informações, chegou a uma conclusão de que teria alguma ação no fim, ela primeiro pede autorização para você. Pai, eu entendi isso aqui, será que isso aqui dá certo? Aí você libera ou não, ou ensina de novo, realimenta esse processo. A segunda vez ele já chega e fala, eu já sei o que fazer, vou fazer isso, tá bom? E na terceira vez ele já faz. Então, essa é a inteligência que eu quero ver na minha casa. A primeira vez, os Alexa da vida me perguntaram, olha, eu estou achando que está escuro, posso acender a luz? Aí você vai dizer sim ou não, conforme as suas necessidades, vai interagir com ele ao longo do tempo. Daqui a 6 meses, esse Alexa vai saber quais são os seus hábitos. De terça, quarta e quinta, você lê. Então, você quer mais luz, esse tipo de coisa. Então, esse processo dessa verdadeira inteligência depende muito mais de empresas menores no mercado, principalmente empresas de software, desenvolver esses conceitos e me convencerem que vale a pena pagar, sei lá, R$20 por mês, R$10 por mês, alguma coisa assim, para ter esse serviço à minha mão. E já pensou se a gente tivesse um aplicativo só para isso tudo? Na verdade, o que você vai ter com o que se fala aí no mercado chamado de Matter, não é um aplicativo para tudo. Você vai ter vários aplicativos para tudo. Ou seja, o Matter, que é um conceito aí, um padrão que está sendo trazido para o mercado, tende a universalizar a conversa entre os equipamentos. Mas não quer dizer que você vai ter um aplicativo só, você vai ter uma concorrência de aplicativos no mercado, independente da marca. Então, você pode ter uma empresa que te oferece um aplicativo que você se dá melhor,
e outra lá tem umas funções que te interessam mais. Então você vai ver mais aplicativos, só que todos eles falando com todos os equipamentos ao mesmo tempo. E melhor ainda. Mas a gente precisa do 5G? Não. 5G não é necessário para uma casa conectada. Não vejo benefícios nesse 5G para isso. Quando você está falando, a única exceção que a gente pode abrir é quando você pensa em câmeras, tá? Mas, por exemplo, você vai fazer uma comunicação de lâmpadas, tomadas, sensores, esse tipo de coisa, a quantidade de informações que estão transmitidas lá é muito baixa, não preciso de altas capacidades de conectividade. Então, muitas vezes o pessoal fala no 5G que vai ser a solução. Enquanto essa inteligência não estiver no mercado, como você vê hoje nos carros tipo Tesla, eu não preciso de 5G. Na hora que eu começar a ter esse volume de inteligência gigantesco, cuidando de um carro andando sozinho na rua, aí o 5G vai me trazer vantagem. Mas o 5G, na verdade, é um ambiente externo, né? Ou seja, para um ambiente fora da casa. Dentro da casa, se você tiver realmente, como você comentou, uma boa infraestrutura de Wi-Fi, resolve plenamente toda a situação, até porque os dispositivos estão mais próximos, né? Estão dentro de um limite, um perímetro delimitado dentro da casa, não precisa do 5G com cobertura. Se agora realmente na relação de carros, iluminação pública, né? Dispositivos que estão no ambiente externo, aí pode ser até que o 5G ajude, mas realmente internamente não. Agora, só fazendo um comentário, essas decisões automatizadas, olhando um pouco pelo lado da segurança, me assusta um pouco, viu? Essa questão da Alexa começar a conhecer detalhadamente todos os hábitos dos moradores da casa, me deixa um pouco assustado, sinceramente. Essa é uma das partes onde justamente as empresas menores é que vão começar a conhecer suas casas, seus hábitos, e é ali que está o seu relacionamento com essas empresas para saber se dá para confiar nelas ou não. Realmente é um ponto sério, não tiro nem um pouco a seriedade disso, mas eu faço uma análise crítica em cima de mim mesmo aqui no uso, que eu uso bastante na minha casa. Eu não vejo grandes males que alguém possa ter em saber o que acontece na minha casa, né? Então... O problema é ela não entrar na sua casa, né? Ou ele saber quando entrar, né? Ou ele saber quando entrar na sua casa, né? Exato. Por exemplo, uma das coisas que eu não faria é ter uma fechadura inteligente extremamente conectada que eu possa abrir de qualquer lugar do mundo, né? Existem as fechaduras inteligentes e se elas forem inteligentemente instaladas, elas me dão informações sobre quem está tocando, quem entrou, quem saiu, mas eu não consigo, sei lá no meu passeio em qualquer outra cidade do mundo, liberar uma entrada simples, né? Aí você tem realmente as questões de segurança. Então, é um pouco de inteligência do usuário, em saber que ele pode estar sendo vigiado, mas também saber que já é vigiado. Você pega os nossos celulares, você fala perto deles, você vai pesquisar, as palavras que você falou estão lá, né? Das propagandas começam a te mostrar a conversa que você teve com sua esposa. Então, isso é fato. Cuidado com o que vocês falam, não é mesmo? Exatamente. Então... eu sou a favor de se evoluir a segurança, com certeza, mas, ao mesmo tempo, não se restringir a inteligência que poderia ser oferecida, entendeu? Ô, George, voltando lá no tour para os nossos ouvintes, eu tenho até um ouvinte aqui bem curioso aqui me dizendo o seguinte: olha, já pensou um fogão inteligente em que ele cozinha aquilo que eu peço? Então, esse fogão inteligente, já existem alguns produtos que tentam ser esse fogão inteligente aí, tá? De uma certa forma, isso não é uma inteligência, de novo, isso é um automatismo. Ou seja, eu tenho aqui a panificadora, por exemplo, você joga todos os produtos lá dentro, programa e volta 4 horas depois você tem um pão, né? E você vê produtos mais no mercado chinês, panelas que já fazem a comida de uma forma, você põe lá 2, 3 compartimentos com os ingredientes, misturam esse tipo de coisa. De novo, é aquela história, isso é um benefício? Ótimo, então vamos fazer isso. Mas eu lembro que quando eu era criancinha, em 1900 e bolinha, já existia, meus pais são ingleses, então já existia
um forno elétrico que você programava. Então eu saía de casa, botava a comida lá e programava. Quando eu chegava, estava quente. Então, no fundo... A cafeteira faz isso, George. A cafeteira faz isso. Você dorme e deixa programado para acordar com o cheiro do café. Exato, mas quem tem que pôr pó lá e a água ainda é você. Sou eu. Né? Não se esqueça disso. Né? Mas então, não me diga que no futuro alguém vai colocar para mim? Pode ser. Essa parte ainda é uma parte mais de automação. É só você gastar dinheiro numa cafeteira que aceita o pó, que moe o pó, essas coisas a fazer. Tá? Aí você passa a ter um robô, você não passa a ter inteligência. Né? Você tem um processo controlado. Eu gosto da geladeira que ela pergunta para ela, olha, me faz uma receita com o que tem dentro da geladeira. Isso é bem diferente, ou seja, ela olha o que tem na geladeira e vai procurar uma receita que tenha aqueles ingredientes que eu posso executar com os ingredientes que eu tenho na geladeira, por exemplo. Isso já é uma coisa um pouco diferente, né? Já viu isso funcionando? Eu já vi funcionando num vídeo, né? De uma pessoa que mora nos Estados Unidos que tem uma geladeira dessa. Deu certo? Aparentemente no vídeo que ela demonstrou lá, deu certo, funcionou. Isso aí é um conceito interessante, mas ainda é conceitual, porque a geladeira, em geral, a não ser que você gaste em protótipos, existem alguns protótipos de geladeira para isso, ela não sabe a quantidade do produto, ela não sabe, ela consegue até com as câmeras internas detectar e identificar qual é o produto, mas não sabe dizer quanto leite tem dentro daquele litro de leite. Então tem uma série de coisas aí que são protótipos e que são possíveis de fazer tudo isso a um custo altíssimo. Por exemplo, teve uma outra experiência onde você coloca as coisas nos devidos lugares, tem uma balança para cada coisa, né? Então você pôs o leite lá no lugar do leite, ele já pesou aquele leite, sabe quanto tem. Só que isso ainda não é um produto para nossa casa, é um produto para desenvolvimento de conceitos. Tá? E aí ele pode fazer realmente isso, pegar tudo e fazer a mistureba, digamos assim. Uma outra questão que se fala muito, que dá para fazer, mas ainda está longe disso, é validade de produtos. Né? Isso. A informação de validade de produtos não está disponível para a inteligência. Ela está escrita lá num carimbo muito mal carimbado em cima de algum produto dentro da sua geladeira. Então, as experiências são, você na hora que põe o produto dentro da geladeira, no tablet que tem na porta, você dá a validade. Então, isso não é ainda muito inteligente. Para começar a ter essa inteligência, você começa a montar uma cadeia. A cadeia vem lá da fábrica, que em vez de fazer código de barras, instala um daqueles etiquetas RFID, né? E aí dá uma individualidade àquele produto, aquela etiqueta tem a informação da validade. Aí na hora que você põe dentro da geladeira, a geladeira consegue ler aquela informação. Aí o mundo mudou. É mais ou menos o que você está vendo no supermercado, que você põe um produto no carrinho, ele já sabe o que você está comprando, né? Exatamente. Então, algo parecido com aquilo, você faz na sua geladeira. Então a tecnologia já está aí. Falta... Fala. George, quando você falou de sensores, né? Para casa inteligente, por exemplo, a gente vai ter que ter sensores para que ele perceba se tem gente num ambiente tal, se tem gente no outro ambiente, se ele desliga a luz, se ele abre a cortina? Eu acho fundamental, sem sensor, você não tem o que a gente chama do aprendizado da inteligência, ela não está recebendo informação nenhuma. Então você vai precisar de sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de porta aberta ou fechada, sensor de presença. E aí, por que não? Uma coisa que é simples de fazer e ninguém faz, sensor de fumaça, sensor de calor, uma série de informações para te trazer, para que a inteligência saiba o que está acontecendo, ou que você mesmo saiba o que está acontecendo na sua casa. Inclusive sensores de segurança, né? Sensores de gás, no vazamento de gás, né? Coisas assim. Vazamento de água, tudo mais. Isso. Se eu pudesse pegar hoje o robô aspirador e falasse da diferença do conectado para o inteligente. O conectado, eu ensino ele o percurso da casa e ele faz a limpeza para mim, correto? Correto. No inteligente, ele já vai conhecer o meu padrão de limpeza e vai sair, ele vai se acionar sozinho, por exemplo? E além disso, ele ainda vai saber seu padrão de ocupação para não te incomodar, não limpar onde você está. Puxa vida, aí eu preciso de um negócio desse, George. A gente precisa simplificar a vida. O conectado já ajuda bem, né? Já. Com certeza.
Olha só, então, segundo o George, Gilberto, a gente está na porta, né? Exatamente, estão pertinho de ter um recurso acessível de forma a colocar nas nossas casas aí a questão pelo menos da conectividade, um pouco de automação, um pouco de inteligência, um pouco pelo menos, né? Tecnologia tem, falta, que nem eu falei, a gente começar a montar esse modelo onde todas as partes interessadas consigam contribuir. E a gente começar a assimilar isso como realidade também, né? Porque algumas semanas, eu entrevistei um especialista da Embraer falando dos carros voadores, né? E ele deu um prazo assim, ele falou no máximo em 6 anos, já vai ter rota no Rio de Janeiro, por exemplo, que é o modelo padrão deles, né? E assim, a gente tem que se ver nisso também, não, George? É pergunta? É pergunta. Você se vê dentro de um carro voador agora? Daqui a 5, 6 anos, por que não? Então, a gente tem que aprender a se familiarizar, né, com isso tudo. Você vai se acostumando e vai entrando. Hoje em dia, nós estamos num mundo onde mesmo as inovações, elas são protegidas de erros, digamos assim. Não é que nem antigamente que você inventava uma coisa e via se matava ou não, né? Então, na hora que for colocado um carro voador disponível, eu tenho certeza que ele é seguro. Mas assim, olha só, Fernanda e Jorge, é uma mudança de paradigma muito forte. Eu imagino assim, nem um carro voador. Eu penso o seguinte, imagina você entrar num carro que não tem volante. Olha a mudança de paradigma, você sentar dentro de um carro, sentar e começar a fazer a sua viagem e você não ter controle sobre o processo de direção. Eu acho que é uma mudança de paradigma bastante profunda, que as pessoas vão ter que se acostumar com isso também. Tem um ouvinte nosso aqui, o Leandro, ele está dizendo o seguinte, que existem modelos novos dos assistentes virtuais, o dele é o Alexa, tá? Que já vem com sensor de presença. E ele diz o seguinte, quando eu acordo e eu me movimento minimamente no quarto, já dá bom dia, já me dá a previsão do tempo e as notícias da CBN. Olha que linda essa Alexa. Muito bom. Não é bom? É ótimo isso aí. Aqui, e tem tipo outro aqui também muito legal, que ele fala assim, como que esse futuro precisava os fabricantes poderiam pensar em coisas que no presente a gente não tem. Aí o Adson está dizendo o seguinte, olha, eles produzem um fogão que tem time para o forno, mas não tem time para a boca lá do próprio fogão. Uhum. Até muitas vezes é uma questão de segurança, né? Você não quer que ligue uma boca de fogão sem alguém presente. Então, até a tecnologia eu tenho para isso, mas eu não vou implementar isso porque, de repente, ou por um erro de programação minha, eu programei alguma coisa e não pus a panela em cima, ou não pus a água dentro da panela, ou qualquer coisa assim. Eu não quero que aquele negócio ligue sem supervisão. Então, existem uma série de tecnologias disponíveis que a gente prefere não implementar até, né? Entendido. George, amei, viu, te conhecer e conhecer um pouco mais as diferenças de uma casa conectada e de uma casa inteligente. Eu agradeço. Bom, volte sempre, obrigado, né, Gilberto? Jorge. Obrigado, Jorge, pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite de bater um papo aqui sobre Casa Inteligente. Foi realmente muito bom, muito bom. Obrigado aí Obrigado a todos. Disponibilidade. Bom dia. Bom dia, George. George Wotton, ele é diretor do Instituto de Automação. Gilberto, dá o currículo dele aí pra gente. Então, ele é diretor do palestrante de vários eventos nacionais e internacionais da parte de automação industrial e também diretor do Instituto de Automação. Excelente, viu? Gilberto, eu percebi que você tem um certo medo, tá? Do que essa casa inteligente vai trazer para a sua privacidade. Eu realmente tenho uma preocupação, porque eu assim, conhecendo o outro lado da parte de segurança, né, eu vejo que muitas vezes, não é regra, mas assim, em algumas situações, os fabricantes não têm um cuidado muito grande com o software, né, que está embarcado, né, e aí liberam para o mercado uma versão que tem falhas, né, que é completamente ao contrário. Por exemplo, se você pegar uma máquina, um computador como o Windows, Mac, o Android, ou mesmo Linux, porque tem anos de depuração, de correção de erros, e assim mesmo ainda encontram erros. Imagina um produto que foi gerado, projetado e colocado no mercado em um ano, né? É uma situação bastante complicada. Vai chegar a um nível de segurança adequado, imagino eu, mas nesse primeiro momento, né, os early adopters, que são aquelas pessoas que entram logo na primeira questão,
tem que tomar cuidado em relação a isso. Eu tenho alguma automação em casa, mas eu tenho tomo uma série de cuidados, né, em relação a essa situação de privacidade, vazamento de dados e acesso à minha informação privada. Muito legal, ó. Vou finalizando aqui com 2 ouvintes com tema, né? 3 agora. A Lúcia dizendo que também está com a Alexa funcionando em casa e que ela ouve CBN por lá, muito legal. O Júlio, ele combina com o Adson, ele diz o seguinte: essa história do fogão, gente, vamos explicar melhor. O timer é para desligar e não para ligar, e aí evita, por exemplo, que algo fique queimando lá, comida queimando. Você se distrai fazendo outra coisa na cozinha, o arroz queima, por exemplo, né? Verdade. Vamos mandar essa dica aqui para os fabricantes, tá? Verdade, viu? E a Ângela assim pedindo para a gente voltar no tema Alexa. Como funcionam esses assistentes de voz? Legal, podemos voltar. No próximo CBN Tecnologia a gente falar do Alexa, como é que funciona. Os assistentes em geral, né? Como é que ele funciona, como é que é o processo de interpretação da voz e dos comandos também em relação a isso. Bem legal, acho que é uma excelente sugestão. Isso aí. Vamos fechar então com o nosso Viralizou? Viralizou. Muito Pode bem, falar. Fernando. Vamos começar com a notícia interessante dos call centers, eles sentiram um golpe, viu? A gente já falou aqui já há algum tempo já que a Anatel tinha determinado que os call centers mudassem o prefixo dos seus números para o 0303, né? Agora estão chegando perto da implementação completa, né, dessa mudança de números para o prefixo 0303, e agora os call centers viram que eles realmente vão ser identificados e que vai passar ao controle de receber ou não a ligação para os usuários, o que é o correto, né? Ou seja, eu não quero ser invadido na minha privacidade com ligações espúrias ou que eu não quero receber. E aí eles entraram com ação no Supremo Tribunal Federal para que essa determinação da Anatel seja revogada, né? Vamos ver como é que isso vai ser definido, infelizmente, porque finalmente era a primeira vez que efetivamente uma ação ia facilitar e dar o controle aos usuários de receber ou atender ou não a ligação, que até agora a gente ficava muito refém, tendo que bloquear números aleatórios que chegavam no nosso número. Vamos ver como é que o STF vai decidir em relação a isso, né? Outra notícia da semana... A migração que falta é do fixo. Do fixo, exatamente. Do móvel, não do celular. O fixo já foi, né? Agora o celular ainda estava valendo, agora até julho teria que migrar completamente. E eles agora viram que a coisa começou a ficar complicada para eles, né? Para isso. Aí vão para a justiça. Então, exatamente, aí foram para a justiça lá. Tomara que o CF reafirme, né, a decisão da Anatel em relação a isso, né? Vamos lá. A outra notícia que me chamou a atenção, a gente falou bastante aqui sobre janela de navegação anônima no Chrome, né? E agora o Chrome está sendo processado nos Estados Unidos, porque exatamente, mesmo na janela de navegação anônima, o Google, através do navegador Chrome, continua coletando dados dos usuários, né? A gente tinha até comentado aqui, não é novidade para a gente aqui, que o Chrome eu sempre considerei um navegador muito inseguro, né? Que ele invadia a nossa privacidade. E agora, na verdade, está aprovado aí que está pela ação do governo americano, né, do Procurador-Geral do Estado do Texas, falando que exatamente o Google continua coletando dados dos usuários, mesmo nas janelas de navegação anônima, né? E por última notícia para os usuários de iPhone, o WhatsApp divulgou essa semana que ele vai abandonar o suporte ao iOS 10 e 11, então a partir de 24 de outubro desse ano. Então, usuários de iPhone 5, iPhone 5C, né, que não conseguiram se atualizar a partir do iOS 11, o WhatsApp desses aparelhos vai parar de funcionar, né? Nesse caso, os iPhones 5S, 6 e 6S ainda podem ser atualizados para versões mais novas do iOS 12 e aí fugir desse abandono, né, do WhatsApp dessas versões. Então, quem tem a iOS 10 e 11 deve migrar para o iOS 12, no mínimo, né, para poder não ficar sem o seu WhatsApp. É isso, Gilberto. Te agradeço pela participação aqui conosco, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado ao Jorge, mais uma vez, pela disponibilidade de ter atendido a gente aqui, bater um papo sobre automação residencial. E até quarta-feira com mais tecnologia. Até sexta. Te espero na sexta e a gente explica para os nossos ouvintes aqui esses assistentes de voz. Perfeito, combinado. Até lá.